Hoje reservamos um assunto especial para comentar com você. Quem são os candidatos para a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional de São Carlos? Você sabe? Então eu vou dizer a você. Lápis e papel às suas mãos e escreva comigo, anote para você escolher, porque nós temos praticamente julho, agosto e setembro, meses cheios, alguns dias de junho e mais 5 dias de outubro, para que possamos escolher um deputado por São Carlos. Era bom que nós fizéssemos deputados federais, mais de um, e deputados estaduais, mais de um. O que será que está reservado para nós, hein? Qual será a manifestação dos 150 mil eleitores de São Carlos? Para onde é que nós vamos? Porque pelo número de eleitores, nós, se votássemos só em cidadãos da cidade, nós elegeríamos muitos deputados. Talvez até 3 na Assembleia Legislativa e 2 no governo federal. Quando se fala na reforma política, e a reforma política, uma das teses é que nós tenhamos o voto distrital, porque para nos representar na Assembleia Legislativa, nós temos um número de, não sei bem, cerca de 40 deputados. Para nos representar em Brasília, o estado de São Paulo tem 84 vagas. Agora, se nós dividirmos o estado em 84 seções administrativas, a gente teria, por exemplo, entre São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, Araraquara, a possibilidade de mandar um representante distrital. Agora, do jeito que as coisas funcionam, você vota, o seu voto é computado para o partido ganha a legenda, ganha o voto, e depois, do total de votos do partido, são divididos por aquilo que é chamado coeficiente eleitoral, ou seja, do número que participou das eleições, votos nulos, nós temos então um número que diz que, se você tiver, por exemplo, 120 mil votos, você está eleito deputado federal. Aí faz-se a divisão, conforme o número de partidos, divide-se por 120, e aí vão encontrando o número de deputados que cada partido faz. Evidentemente que tudo isso já é meio arcaico, não é? Porque você vota no estado todo, o seu voto aqui de São Carlos é aproveitado lá no Vale da Ribeira. O seu voto aqui é aproveitado lá no Vale da Paraíba. O seu voto aqui é aproveitado na capital. É aproveitado na Sorocabana, lá para Prudente, na Alta Paulista, lá pelo lado de Diamantina. A Diamantina é a cidade. Pelo lado da Noroeste, lá para Valparaíso, Araçatuba, Lavínia. Então, depois você tem a estrada araraquarense, que vai para Jales. Então, vejam bem que os votos, você vota e o seu voto em parte vai no escuro. Porque, de repente, ele é aproveitado por quem nunca pensou que fosse aproveitar o seu voto. É interessante, não é? Você pensar e ter esse raciocínio que o seu voto, quando você vota no candidato, você está votando no partido. E ninguém fala isso, ninguém comenta muito essas coisas. Aí, porque a mudança política é importante. O voto seria obrigatório ou não? Por que voto obrigatório? Se você não quer fazer nada pelo país, você não tem o direito de escolha.
Hoje a legislação impõe, e muitos acham que o voto deveria ser facultativo, vota quem quer. Nos Estados Unidos é assim, vota quem quer. Quem não quer, não vota. Aí, quando você sente que o governo não está bem, aí todo mundo corre para votar. Quando você acha que o governo está bom, entendeu? Você, pela sua omissão, você dá o de acordo. Nós precisamos de uma reforma política. Agora, o político não faz por quê? Porque ele vai ser prejudicado. Sai desse sistema, um sistema patriarcal, um sistema de proteção, e o resultado é que você passa a ter, então, uma votação em que a qualidade está fora. Por isso, comenta-se que o voto distrital seria a melhor oportunidade. Aí você conhece os candidatos de Rio Claro, de São Carlos, de Araraquara, e assim, no seu bloco ali, assim, você, se eu der meu voto aqui para o distrito, se fulano não aproveitar, Beltrano pode aproveitar, mas tá bom também, entendeu? Mas agora, a gente vota no escuro, vota no escuro. Agora, para os políticos é bom, porque de repente um cara que não é conhecido lá em Presidente Prudente tem 3 mil votos. Arruma uns cabos eleitorais bons e a pessoa fala, não, tem que votar nesse, você tem que votar por mim, olha, faz isso por mim, você vota por mim porque eu preciso que você me dê essa colaboração. E aí um cara de Prudente dá 3 mil votos para um ilustre desconhecido, como em São Carlos, como em Rio Claro, como em Araraquara. Nós damos votos para pessoas estranhas, porque cada um na eleição tem um interesse. Agora, se a gente não fosse obrigado a votar, só iam mesmo votar os que têm interesse. E, consequentemente, no fundo, se a lei é boa, se a lei é perfeita, a própria lei cuida do político. Hoje não. Hoje, por exemplo, para senador, o suplente de senador, a gente não escolhe o suplente de senador. É uma barbaridade. Nós não escolhemos o suplente de senador. Você vota no senador e ele indica 3 nomes deles. Indica o filho, a mulher e a amante. Aí você está votando no senador, fulano é bom, tal, e ele tem direito a fazer 3 indicações. Registra as 3 indicações, ele se afasta, aparece um ilustre desconhecido para trabalhar no Senado. Nós somos 27 estados, cada estado pode eleger 3 senadores, um se afasta, vem um Zé qualquer, e vai lá e ocupa o lugar no Senado. A legislação precisa ser mudada. Precisa, ela tem que ser transparente, porque até hoje é inadmissível, 2014, que a gente vote num suplente de senador sem saber quem é. Você vai votar agora, no dia 5 de outubro, você vai votar. Você vai votar num suplente de senador sem saber quem é. Tá bom? Porque eles não falam, omitem. E geralmente o suplente é que banqueia e que paga a campanha do senador. É assim que funciona. Você tem que pensar. A política, ela precisa ser transparente, o povo tem que participar, nós temos que participar. Porque depois não adianta ficar falando mal, acusando um, acusando o outro, aí não adianta nada. Por quê? Porque quando nós votamos sem conhecer a legislação e sem saber efetivamente o que nós estamos fazendo. Então, eu faço essas colocações antes de entrar nos candidatos a deputado por São Carlos, pré-candidatos. Como eu estava dizendo, nós vamos então agora falar sobre
os candidatos federais de São Carlos e estaduais. Abrimos a lista de deputados federais. Veja só quem que eu já tenho anotado. Veja bem quem que eu já tenho anotado, porque são nomes que estarão concorrendo, estarão dentro da nossa urna eletrônica. Primeiro, Newton Lima, do PT, que vai concorrer à reeleição. Segundo, Lobe Neto, do PSDB. Depois, Edneia Brizola, do PRTB. Dante Peixoto, do PSOL. Francisco Márcio de Carvalho, o doutor Chico Louco, pelo PSB. Em princípio, nós temos o total de 5 candidatos a deputados federais. Correto, certo, marcado. Então, desses nomes serão a sua escolha. Newton Lima tenta a reeleição. Lobe Neto tenta voltar. Edneia Brizola participa pelo PRTB, que é o partido do Levi. O Dante Peixoto, do PSOL. E o doutor Francisco Márcio de Carvalho pelo PSB, partido do Eduardo Campos. Então você vai ter a oportunidade de escolher entre estes 5 nomes qual será o seu deputado federal por São Carlos. A opção é sua e estou apenas dando os nomes a título jornalístico para que você vá memorizando. Porque daqui a pouco, quem é candidato a deputado por São Carlos? Quem vai ser o federal de São Carlos? Então, você precisa ir sabendo os nomes, encontrar aí o partido que você gosta, a pessoa de cada um e votar. Ok? Tá bom? Tudo certo? Combinado? Vamos agora falar dos deputados estaduais. Eu tenho aqui 9 nomes. 9. Se a gente tivesse 2, um ia ser eleito. Mas com 9, não sei como é que vai ser. Nós temos Eduardo Brinquedos, do Partido Socialista Cristão, PSC. Valcinir Bragato, do PV. Flávio Lazarotto, do PSOL. Emerson Leal, do PPL. Edmilson de Oliveira, do PRTB. Doutor Marcos Vinícius Bizarro, foi médico secretário da Saúde em São Carlos, pelo PCdoB. O vereador Equimarcílias de Souza Freire, pelo PMDB. E vem aí um nome que ninguém esperava, mas o partido determinou e ele vai sair candidato a deputado estadual. Ayrton Garcia Ferreira, pelo PSB. Ok? Anotou todos os nomes? Eu vou repetir então. Vereador Eduardo Brinquedos, do Partido Socialista Brasileiro, ele pertence ao partido do pastor Everaldo, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. E o Eduardo Brinquedos vai concorrer a deputado estadual. O Valcinir Bragato, ele concorre pelo PV. PV foi o partido que a Marina, o ano na outra eleição, concorreu e ela teve o total de 20 milhões de votos. Foi a segunda mais votada em São Carlos. Agora, o PV vai definir para o governo do estado o Gilberto Natalini e deve apoiar, então, em São Paulo, no Brasil, ou fica com o Eduardo Campos, que não vai ter candidato próprio, o PV vai, ou pelo menos na lista que eu tenho aqui não me consta, pode ser que até tenha candidato direto à presidência da República. O PSOL vai fazendo o seu trabalho. Flávio Lazarotto, que foi candidato a prefeito, está voltando a postular um cargo, agora como deputado estadual pelo PSOL.
PSOL é uma dissidência do PT, tinha a senadora Maria Helena, ela foi brilhante professora lá de Alagoas, e em São Carlos é um partido que busca o seu lugar ao sol. Dr. Flávio Lazarotto, advogado, estará concorrendo às eleições. O PPL concorre em São Carlos com dupla candidatura. Aqui tem um detalhe importante. O partido decidiu que sai candidato a governador pelo PPL, Partido da Pátria Livre, o engenheiro Benedito Sacomano. Ele foi candidato a prefeito e nessas eleições vai concorrer ao governo do estado pelo PPL. São Carlos tem um candidato a governador do estado, Dr. Benedito Sacomano, concorrendo pelo PPL. Já o Emerson Leal sai mesmo candidato a deputado estadual. E o deputado federal vai ser o presidente do partido, Miguel Manso. O destaque é para você, portanto, Emerson Leal volta a participar de uma eleição agora como deputado estadual. O PRTB do Levi Fidelis, ele vai lançar deputado estadual, o radialista Edmilson de Oliveira. Já o PCdoB tem um candidato, doutor Marcos Vinícius Bizarro. Ele foi candidato, foi secretário da Saúde no governo Barba. É um excelente médico, Edith Scalvado, um profissional de alto gabarito. Inclusive, ele foi contemporâneo de estudos com o candidato do PT, Alexandre Padilha, ao governo do estado. Então, nós temos o candidato Dr. Márcio Vinícius Bizarro como candidato do PCdoB. O vereador Erqui Marcílias de Souza Freire sai candidato a deputado estadual pelo PMDB. O Freire está animado, diz que vai ter boa votação, tem apoio evangélico e acredita que pode ser eleito. Bom, vamos aguardar para ver qual será a votação do Erqui Marcílias de Souza Freire, candidato a deputado estadual. E, finalmente, o PSB recebeu de São Carlos 2 nomes, Ayrton Garcia Ferreira e Francisco Márcio Carvalho, para deputado estadual e deputado federal. O partido só indicou os nomes. E, consequentemente, o partido escolheu e inscreveu Ayrton Garcia, deputado estadual, e Dr. Márcio Carvalho, Francisco de Matos Carvalho, deputado federal. Agora, de todos os candidatos, nós vemos sem proteção, a gente vê que o Ayrton Garcia é um político, já nessas eleições, foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, teve uma boa votação, não a que ele esperava, mas teve uma boa votação, e vamos ver o que estará acontecendo, né? Porque é o povo quem escolhe, é o povo que diz quem vai, quem fica, como é que estarão as coisas. Então, você tem aí um quadro para deputado federal estadual, candidatos de São Carlos, para você escolher. As eleições acontecem no dia 5 de outubro. Eu vou rapidamente repetir os nomes para você guardar e conhecer. 5 candidatos a federal e 9 candidatos a deputado estadual. Federal, Newton Lima, PT, Lobineto, PSDB, Edneia Brizola, PRTB, Dante Peixoto, PSOL, Francisco Márcio de Carvalho, PSB. Deputado estadual, Eduardo Brinquedos, PSC, Valcinir Bragato, PV, Flávio Lazarotto, PSOL, Emerson Leal, PPL, Edmilson de Oliveira, PRTB, Márcios Vinícius Bizarro, PCdoB, Erqui Marcílias de Souza Freire, PMDB,
e Ayrton Garcia Ferreira, PSB. Estes são os candidatos da nossa cidade. Estou divulgando, falando, nós estamos há 3 meses e alguns dias das eleições, para você escolher, reunir a família e ver aí o que é que você vai fazer, em quem você vai votar nessas eleições. Volto a falar, Ibope e também o Datafolha apontam que cerca de 30% da população ainda não escolheu o candidato a presidente da República. Então, existe ainda uma perspectiva enorme de quem poderá ser escolhido pelo povo. E para você, apresento todos os nomes num trabalho jornalístico, informativo e também para a sua orientação nessas eleições. Ok? Um abraço. Fique atualizado. Jornal DBC. A melhor informação. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM.